Mateus capítulo 4. Jesus é tentado pelo diabo. Encontrar também essa passagem em Marcos capítulo 1, versículo 12 e 13, Lucas capítulo 4, versículo 1 até o versículo 13. Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se então dele e disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Jesus, porém, afirmou-lhe: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nota de rodapé 1. O objetivo do diabo era levar Cristo, o ungido, Filho de Deus, a pecar. Apenas um pecado seria o suficiente, desqualificando o Salvador, frustrando assim o plano de Deus para a redenção humana. O objetivo de Deus foi provar que seu Filho, perfeitamente divino e perfeitamente humano, viveu, contudo, isento de qualquer pecado, sendo, portanto, um Salvador perfeitamente digno e suficiente. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, Hebreus 4, 15, Romanos 8, 3, 1 João 2, 16, Tiago 1, 13. Jesus escolhe uma passagem das Escrituras, Deuteronômio 8, 3, para responder ao tentador e a todos quantos têm seus valores invertidos por ganância, egoísmo e inveja. Então o diabo o conduziu à cidade santa e colocou-o sobre a parte mais alta do templo e desafiou-lhe: Se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e com as mãos eles te sustentarão, para que jamais tropeces em alguma pedra. Nota de rodapé 2. O orgulho, arrogância e empáfia do diabo não lhe permitiram compreender, muito menos aceitar a resposta que Cristo lhe dera. O diabo tenta, então, replicar usando também uma passagem bíblica, Salmo 91, versículo 11 e 12, mas omitindo parte do texto sagrado. Que não se ajustava a seus intentos. Esse mesmo método de interpretação inescrupulosa da Bíblia tem se repetido ao longo dos séculos, na criação e desenvolvimento de diversas seitas heréticas em todo o mundo. 7. Contestou-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Nota de rodapé 3. Veja Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16. Tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo em todo o seu esplendor. E propôs a Jesus: Tudo isso te darei se, prostrado, me adorares. Ordenou-lhe então Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Nota de rodapé 4. Somente uma análise profunda e detalhada dos diálogos aqui travados entre Satanás e Jesus pode revelar a magnitude dessa batalha espiritual vencida por Cristo por meio da palavra de Deus. Deuteronômio 6:13, Deuteronômio 10:20. Bem como a astúcia e o poder do diabo para iludir seus oponentes. Satanás, como príncipe do sistema econômico, político e social do nosso planeta, em grego, cosmos, que significa mundo, estava em seu direito de ofertar a Jesus as glórias
de todos os reinos da terra, pois de fato estes lhe foram entregues por algum tempo. João 12:31, 1 João 2:15, 1 João 5:19, João 3:19, Tiago 1:27, Tiago 4:4. Jesus manteve-se, porém, íntegro e fiel, resistindo e vencendo a tentação e o tentador. E assim o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Jesus inicia seu ministério, também encontrar em Marcos capítulo 1, versículo 14 ao versículo 20, Lucas capítulo 4, do versículo 14 ao 32, e Lucas capítulo 5, do versículo 1 até o 11. Jesus, entretanto, ouvindo que João Batista estava preso, voltou para Galiléia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali. Nota de rodapé 5. Conforme Lucas capítulo 4, do versículo 16 ao 30, Jesus foi expulso de Nazaré, terra onde fora criado, por ter se apresentado ao povo em um sábado na sinagoga, como sendo o Filho de Deus e aquele que veio cumprir as profecias sobre a vinda do Messias, registradas no Antigo Testamento, Isaías 61, versículo 1 a 2. Veja também Isaías 9, versículo 1 a 2, Isaías 42, versículos 6 ao 7. Assim cumprindo-se o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galiléia dos gentios. Nota de rodapé 6. Os melhores originais em grego traz a palavra gentios, todos aqueles que não são judeus, em vez de nações, como consta em várias versões em português. O povo que jazia nas trevas viu uma grande luz, e aos que estavam detidos na região e sombra da morte a luz raiou. Daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E, caminhando junto ao mar da Galileia, viu Jesus dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Então disse-lhes Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram suas redes e seguiram Jesus. Seguindo adiante, viu Jesus outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Eles imediatamente deixaram o barco e seu pai para seguirem a Jesus. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e males entre o povo. E sua fama correu por toda a Síria, e trouxeram-lhe, então, todos aqueles que sofriam acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e Jesus os curava. E uma grande multidão da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e de além do Jordão seguiam a Jesus.